Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E agora em nova fase, era para estar com mais alguém aqui do meu lado, mas o Danilo não conseguiu participar. Danilão, tudo vai se resolver, tudo vai dar certo no final, mas nos próximos teremos mais um co-host aqui ou outro host junto comigo. Cara, mas esse episódio é sensacional, por quê? Deixa eu te explicar. A gente vai conseguir unir 3 coisas muito importantes: mercado financeiro, tecnologia e empreendedorismo. Então você tem que estar aqui conosco. Já vou passar para o nosso convidado, vou fazer a apresentação dele, mas quero te falar alguns recados super importantes. O primeiro deles é agradecer primeiro a Ticker Research, que é a nossa patrocinadora aqui do canal. Então a gente vai ter bastante conteúdo e você que ficar até o final, cara, tem um presente, uma surpresa para você. Então fica que eu vou te explicar logo nesse episódio. Então vamos lá. Passando um pouco para explicar agora sobre o nosso convidado, eu peguei aqui a lista para ler o currículo dele e passar um pouco. Hoje a gente está com Marjoel, eu já errei o nome dele mais 5 vezes, você provavelmente vai errar também, mas logo ele vai falar, que é empreendedor desde 12 anos de idade, investidor na bolsa desde 2010, quando basicamente muita coisa ainda era mato, né? Ele é formado em ciência da computação, especializado em engenharia de software e fundador da análise de ações, né? Que ele consegue unir negócio e tecnologia para criar produtos de sucesso. Então, Marjoel, seja muito bem-vindo ao podcast Disciplina Financeira. Eu quero agradecer aí pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui desse episódio aqui com você. Que legal, ó, a gente vai... É a primeira vez que ele tá gravando o podcast, né? Então, cara, já falei pra ele ficar tranquilo, que aqui quem já assiste já sabe, quem está batendo papo, tomando aquele cafezinho tradicional, né? Mas a ideia é a gente conseguir entender um pouco da história dele e agregar valor pra você que tá assistindo. Cara, mas antes de mais nada, você falou que você começou a empreender com 12 anos de idade. Exatamente. Né? Então, conta um pouco de como é que foi essa jornada e como é que foi essa história. Legal. A minha história no empreendedorismo começou quando eu tinha lá nos 12 anos, né? Eu tinha um sonho que era ter um computador. Então, com muito esforço, meu pai conseguiu me dar ali o computador. E aí, nessa época, eu lembro que, como eu não sabia nada de computador, meus pais também não, então a gente teve que chamar um técnico para instalar ali, colocar ali a internet, né? Na época, a internet de escada ainda. E aí, eu vi que a gente pagou, se não me engano, acho que 50, 100 reais para o cara configurar. E aí, eu sempre fui muito curioso. Então, eu fuçava muito e acabava desconfigurando, aí tinha que chamar o técnico para ir lá. E, basicamente, o que ele fazia era formatar o computador, né? E aí, a gente tinha que pagar mais 100 reais, 150 reais ali para ele fazer. Na segunda vez que aconteceu, para ele ir lá e formatar, eu percebi, cara, ele fica aqui, não fica nem 30 minutos e ganha 100, 150 conto. Falei, eu preciso aprender a fazer isso. E aí foi que eu baguncei lá o computador de propósito para chamar ele. Aí ele foi e eu fiquei olhando tudo que ele estava fazendo, gravando tudo. Depois que ele foi embora, eu repliquei todos os passos que ele fez ali. E aí foi quando eu percebi, eu consigo fazer isso. E aí eu comecei a prestar serviços para as pessoas do bairro, né? Então, eu começava ali a formatar o computador, configurar a internet, aí comecei a tirar cópia, né? O famoso Xerox. E aí foi evoluindo, né? E comecei a fazer sites também para estabelecimentos próximos de casa. E aí foi evoluindo. Então acabou começando ali com o sonho de ter o computador, com a minha curiosidade e foi avançando. Inclusive com análise de ações, essa já é a minha 4ª PJ. De ideias assim que eu tiro do papel e evoluo, né? Não, isso é legal, né? Porque senão você fica só com a ideia no papel, né? E você não consegue evoluir e colocá-la de fato em prática. Mas acho que o ponto principal, você falou, da jornada inicial ali, é sempre você tem cara, calma aí, não é possível que o cara ficou 30 minutos aqui, né? E você com 12 anos de idade, você pensa 150 reais, acho que faz diferença. Exatamente, né? ainda mais naquela época, Naquela época, alguns anos atrás, não vamos revelar a idade aqui, né? Mas você pega alguns anos atrás, você pensa, cara, 150 reais, 30 minutos trabalhando, faz muito sentido. Exatamente. Então, tentar entender como isso funciona. Acho que sempre tem que gerar primeiro esse despertar, essa curiosidade. A curiosidade ela é muito importante para tomada de decisão. Mas aí, cara, vamos lá. Você começou, aí você foi atender o pessoal do bairro, atender os familiares, os amigos mais próximos. E aí você começou a gostar mais dessa área. Hoje você fala especializado em engenharia, né, de software. Como isso surgiu? Da onde que veio? Cara, incentivo da família? Conta aí um pouco. Exatamente. Como eu não sei o porquê, mas eu sempre tive a vontade de ter o computador. Não sabia o porquê. Toda vez quando eu acompanhava meu pai, né, no trabalho dele, que ele fazia alguns bicos, né, para os clientes dele. Então eu ia, e normalmente os filhos dos patrões do meu pai tinham um computador, via jogando ali, eu via que, nossa, que interessante, né?
vi as pessoas trabalhando, eu falei, o que é isso? O que dá para fazer? E eu sempre tive essa curiosidade, desde pequeno, 6, 7, 8 anos. Só que a gente nunca teve condições de comprar um computador, né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça, que eu queria ter um computador. Até que meu pai teve condições. Na época, parcelou lá nas Casas Bahia, o Positivo tinha 128 MB de memória, E você 40 fazia GB de HD. aquele carnê, né, que você fazia em 24 vezes. Exatamente. Né, então você sabe, cara, hoje, até acho que ano passado, se eu não me engano, né, a Magalu falou novamente dessa ideia do carnezinho, que todo mundo gosta de um carnê. Lógico, a gente sabe que existem bastante juros embutidos ali, não façam isso hoje em dia, se planejem melhor. Mas acho que no início, cara, você não tem o que fazer, você não tem opção. Aquilo era um sonho. E você quis dar forma àquele sonho. Seu pai quis dar forma a um sonho que você tinha e tomou a decisão de conseguir te entregar o computador e aquilo foi gerando novas curiosidades. Exatamente. E hoje, né, você vê, cara, aquele foi o motivo principal. Né? Aquilo foi a sua motivação inicial e que te trouxe até aqui na sua jornada. Exatamente. E aí, conforme como eu sempre fui muito curioso, fui estudando, aprendi a fazer isso, fazer aquilo. Isso com 12 anos, com 14, 15 anos, eu dava aula na escola do Microlins, Microcamp. Então, eu fui evoluindo a dar aulas, eu me interessei muito por programação, né? Porque eu gosto muito de criar coisas, desde de pequeno. E o computador me proporcionou isso. E aí, foi evoluindo na minha carreira, né? Foi quando eu fui fazer a faculdade. Aí, eu segui por essa área, né? Porque eu já tinha experiência, já entrei lá. Cara, o meu primeiro ano foi muito tranquilo, porque eu já tinha toda a bagagem, já tinha estudado 2, 3 anos antes de fazer a faculdade, já estudava sobre o assunto, para onde o que eu poderia estudar, o que eu poderia fazer na faculdade, né? Então, acabou me levando até a fazer ciência da computação, porque isso ia me proporcionar a fazer e participar de vários negócios diferentes, né? Porque na tecnologia, o que eu gosto muito na tecnologia, que para você fazer alguma coisa, você precisa estudar o negócio. Você vai fazer um sistema de medicina, você precisa estudar minimamente o assunto ali da medicina para você criar aquele sistema. Você precisa fazer alguma coisa no mercado financeiro, você precisa entender do mercado financeiro. Você precisa, qualquer área que você precisa fazer, você precisa aprender. Então, é um assunto novo a cada hora, não é aquela rotina chata que precisa fazer isso, aquilo pelo resto da sua vida. Cara, cada projeto é um assunto novo, um negócio novo e expande mais a nossa cabeça, né? E onde surgiu a ideia de empreender no mercado financeiro? Né? Porque você era da área de tecnologia, então assim, cara, mas aonde isso se conectou? Como é que foi essa jornada? E assim, eu sei que muita gente no mercado, assim, alguns episódios que a gente gravou, muita gente veio da área de tecnologia, né, ou se tornou investidor, ou empreende na área, ou tem um negócio relacionado. Como é que surgiu? Como é que se conectou um ponto com o outro? Isso começou ainda na época que eu estava no ensino médio. Eu lembro que meu pai assistia muito jornal, né, na televisão. Aí eu acabava assistindo com ele e via aquele negócio, falava da Bolsa de Valores, cai, sobe. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi em 2008, que tava todo mundo desesperado, a Bolsa caindo. E eu fiquei, que é isso? Interessante, deixa eu pesquisar. Aí eu começava a pesquisar sobre o assunto, estudava, lia muita coisa na internet na época, e tentava estudar sobre o assunto, só que ainda não sabia como fazer, né? Como investir e tal. E aí eu fui estudando cada vez mais, e aí em 2010, quando eu comecei a faculdade, ali com meus 17 anos, e fui lá e consegui um estágio. O meu primeiro salário foi pegar 100, se eu não me engano, foi R$100 para entrar na bolsa. Então eu comecei, na verdade já tinha antes entrado na poupança ali com R$50 para entender o que era. Fui indo, falei, eu quero mesmo experimentar a bolsa. Só que eu não ia pedir dinheiro pro meu pai para investir na bolsa e acabar perdendo, né? Eu falei, não, vou esperar conseguir meu primeiro emprego. Então, eu consegui um estágio, e aí, na área, né, de tecnologia. E aí, com o primeiro salário, foi investir ali na bolsa. Então, por mês, eu investia cerca de 50, 100, R$150 no máximo. Você lembra qual foi o primeiro ativo que você comprou? Eu me lembro, e tenho até hoje, porque quando estava na faculdade, o meu sonho, assim, de vida, assim, de onde trabalhar era trabalhar no Itaú. Então, o meu foco era trabalhar no Itaú. E aí, a primeira ação que eu comprei foi Itaú. E, inclusive, eu trago essa posição até hoje, né? E eu realizei aquela minha vontade, que eu trabalhei no Itaú por volta de 6 anos, na área de tecnologia também. E isso é um ponto muito legal. As pessoas às vezes têm uma ideia que a Bolsa de Valores é algo totalmente distante do seu dia a dia, do seu cotidiano.
né? E é muito legal quando você começa a perceber que situações ou empresas que você utiliza, o que você gosta, estão com capital aberto e você pode se tornar sócio dessa empresa. Ah, Rafael, mas eu vou comprar uma ação dessa, eu não sou. Cara, é um sócio. Você tem direito à participação dos lucros e dos prejuízos daquela empresa. Exatamente. Né? Mas é muito legal quando você vê. Geralmente, quando nos processos de consultoria ou de mentoria, a primeira coisa que eu faço no trabalho de análise, de conversa sobre investir na bolsa com meus alunos é, cara, pega dentro do seu círculo de competência ali. O que você usa no seu dia a dia? Eu lembro até hoje de um aluno que ele praticava downhill, né? Então, cara, bicicleta, loucura e tal. Só que ele sempre gostou do energético Monster. Eu falei, cara, você sabia que o Monster é uma empresa de capital aberta, história, tal ali? Como assim? Aí fui explicando pra ele. Então, assim, o maior desejo dele era quando começasse a investir, conseguir investir naquela empresa que ele utilizava o produto. Que legal. Né? Então, isso é super legal e é acessível. Você vai comprar uma cota hoje, por exemplo, de Itaúsa e TSA 4, você vai pagar 10, acho que nem deve estar 9, 10 reais. Exatamente. Então você consegue, com pouco recurso, é claro, não serão esses 10 reais que vão mudar a sua realidade financeira. Mas é o primeiro ímpeto que você tem de ver, caramba, eu posso me tornar de fato um investidor. É o primeiro passo, né? Isso foi o quê? 2010, mais ou menos? 2010, início de 2010. E aí, com isso, inclusive, era muito difícil saber quem que a empresa está na bolsa. Então, eu tentava verificar quais são as empresas que estavam na bolsa, né? Pesquisava ali e aí via quais que eu tinha afinidade. Por exemplo, Itaú era uma vontade que eu tinha muito grande de trabalhar no banco e por conhecer, né? Porque na época que eu entrei na faculdade, tive que abrir conta no banco para... Eu não lembro o porquê, mas para pagar a faculdade. E aí eu comecei a ter contato com o banco, outras pessoas também que trabalhavam no banco, né? Que estudavam comigo. E a minha vontade, eu também quero trabalhar lá. E aí foi evoluindo, né? Aí, com outras empresas que eu ia conhecendo, eu sempre buscava, essa empresa está na bolsa? E aí, quando eu encontrava, eu sabia que estava na bolsa, eu começava a estudar o negócio dela e entender. Inclusive, naquela época não tinha um site que você entrava lá e via os dados das empresas, né? Das ações e tal. Então, eu buscava muito mais, eu entrava no site da empresa e tentava entender o que ela vende, como que ela vende, quais são os preços, quais são os concorrentes. Era muito mais nível negócio mesmo, do que de fato a ação é boa, vai subir, vai cair. Por mais que no início, né, como todo investidor, obviamente quebrei a cara muitas vezes. Deixa eu fazer um tradezinho aqui. Começava para ganhar dinheiro, pensava, né, para ganhar dinheiro precisa ficar comprando e vendendo as ações no mercado, né? E foi quando, quebrando a cara, que eu percebi que por mais tanta falta de tempo, né, para ficar acompanhando o mercado, quanto dados do mercado disponíveis ali naquele momento, eu percebi que para ganhar dinheiro no mercado, para crescer ali o seu patrimônio, não precisa ficar comprando e vendendo o tempo todo, né? E aí, como o meu tempo era curto também, então eu gostei entendia qual que era o negócio, era bom, era legal, tinha afinidade com aquilo, comprava e ia aumentando minha posição todos os meses ali. Só para quem está assistindo a gente, só para vocês entenderem o que a gente está falando, né? Então, o Marjoel começou a investir em 2010, né? Então, estamos falando de 13 anos atrás, que é um espaço de tempo não muito longo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você parar para pensar, em 2010 a gente tinha mais ou menos 500 mil investidores, 500 mil CPFs, pessoa física cadastrada na Bolsa. Hoje, a gente tem um pouco mais de 5 milhões de CPFs. O que ele está querendo dizer é que naquela época, o acesso, por exemplo, hoje você tem diversas páginas, hoje você coloca no Google, você tem informação. Naquela época não existia isso, né? Então era muito mais difícil esse acesso. Só para vocês terem uma ideia, hoje você coloca, por exemplo, no YouTube, você tem lá diversos influencers falando de um ativo. Exato. Calma, não é para você seguir o que está dizendo lá, tá? Mas só para você ter uma noção, cara, só que o YouTube foi criado em 2005. O primeiro canal de finanças ali demorou um pouco até se consolidar. Então nessa época não existia. Então, aí já existe uma primeira dificuldade do acesso à informação. Hoje é muito mais facilitado, né? Eu acho que... Por que a gente está falando isso? A gente vai falar sobre um site chamado Análise de Ações, do qual o Marjoel é o fundador. Hoje tem mais de 500 mil seguidores, mais de 1.200 postagens. Tem um site, aplicativo, já vou comentar um pouco mais. Mas eu acho que essa ideia também surgiu dessa insatisfação do acesso à informação. Exatamente. E nessa época, né, eu tinha essa vontade de criar, porque era muito difícil encontrar essas informações. Basicamente, onde que eu consultava essas informações? Era nos sites da empresa mesmo. Nem lembro se tinha página de RI na época, só que era muito simples, então, eu entrava nas páginas das empresas mesmo, entender o que ela vendia, como que ela ganhava dinheiro, e participava de fóruns na internet, que era muito famoso na época, né? Fóruns, comunidade ali ainda, o Orkut ainda.
Então, tinha muitas das comunidades. Então, minha fonte, né, de dados era fóruns, sites das empresas. E aí eu tinha na cabeça, por que não tem um lugar que você pode consultar as informações das empresas que estão na bolsa? E aí eu sempre tive, algum dia ainda vou fazer alguma coisa nesse estilo, né? E aí eu tive outros projetos, antes de nascer o Análise de Ações, né? Eu tive o Viver de Renda, que conforme eu estava ali no mercado financeiro, eu gostava, então eu tentava propagar esse assunto para as pessoas próximas a mim, né? Na faculdade, no trabalho. As pessoas se interessavam, então eu tentava ensinar elas, mostrar como é fácil ganhar dinheiro, porque todo mundo pensava bolsa de valores, né? Só para rico, é muito difícil. Então eu começava a ingressar esse assunto com a minha roda ali de amigos, né? Do trabalho, da faculdade, e aí acabava montando, na época quando surgiu o WhatsApp, tinha grupos, então eu criava grupos, colocava essas pessoas dentro, e a gente ficava conversando sobre o assunto, via alguma notícia interessante sobre o mercado, eu publicava lá para eles, isso já em 2012, 2013 mais ou menos, e aí esse grupo começou a crescer, eu acho que eu cheguei a ter acho que 3 grupos no WhatsApp, e aí eu migrei pro Telegram. Foi quando eu migrei pro Telegram, atingiu 1.000, 2.000 pessoas, e aí eu fiquei pensando, eu preciso criar algo para ajudar essas pessoas. Então surgiu com o Viver de Renda, né? Era um pouco mais aberto, não era focado em ações, em ativos específicos, era mais como levar as pessoas a começar a investir. Era mais uma ideia de educação mesmo, Exatamente. educacional do que Exatamente. o ativo específico, né? Exatamente. E aí com isso eu acabei conhecendo o meu sócio hoje, o Marcílio, que tinha uma cabeça igual a minha, tem, né? Cabeça muito parecida com a minha, com a ideia, e eu já tinha mais ou menos no papel algo desenhado de algo que eu queria fazer. E aí a gente se juntou, e como ele é formado em economia, então por que a gente não faz algo juntos, né? Então tem a tecnologia, tem o conhecimento aqui, tem a vontade de querer ajudar o pequeno investidor, né? Então a ideia do Análise de Ações iniciou para ajudar, não muito como um negócio, né? Ele nasceu como algo para ajudar mesmo os pequenos investidores. Aí a gente transformou esses grupos de WhatsApp, do Telegram, em Análise de Ações, e a gente lançou o perfil no Instagram. Então, as nossas próprias análises que a gente fazia pra gente mesmo, a gente fazia e postava lá. E indo. Isso foi mais ou menos em que Isso época? foi em 2019, agosto de 2019. Que legal. E aí a gente ia postando lá, o pessoal começou a gostar, o perfil começou a crescer. Inclusive, a gente atingiu 100 mil seguidores dia 1º de janeiro de 2020, que foi o mesmo dia que a gente lançou a primeira versão da plataforma, do analisedeações.com. E a gente foi evoluindo. Conforme os nossos seguidores iam pedindo funcionalidades, a gente foi desenvolvendo, foi implementando, até se tornar hoje a plataforma que ela é, né? Então, só recapitulando aqui, pegando alguns pontos, né? Eu gosto muito de ouvir a história porque a gente pega alguns detalhes que são legais, né? Então, primeiro, houve uma dificuldade pessoal, que era conseguir acesso à informação mais detalhada para que você conseguisse tomar melhores decisões de investimento. Exatamente. Então, essa insatisfação pessoal fez com que, calma aí, eu preciso criar algo, né? Então, isso é muito legal, né? Então, de uma insatisfação, houve uma motivação para a construção. Algo pessoal que hoje em dia consegue conectar para outras pessoas. Né? E você começou a perceber que, calma aí, essa dificuldade não é só minha, né? Então, existem pessoas próximas que também não conseguem ter esse acesso. E elas têm dificuldade de ver uma capacidade de geração de riqueza, o crescimento do seu patrimônio, porque elas não têm acesso à informação. Pô, deixa eu tentar conectar isso aqui. E aí surgiu o grupo no WhatsApp, aí depois veio o grupo no Telegram, até se criar uma página no Instagram, e hoje você tem um .com, vai falar depois do aplicativo também, mas você vê que existiu o dia 1 ali, né, o day 1, que o cara, agora, vamos começar. E eu queria falar sobre esse momento, né? Porque é uma dificuldade. Pô, você começou a investir em 2010, você criou os grupos em 2002, 2013, 12, 13, e o site a página veio surgir em 2019. Nesse tempo, o que rolou? Como é que foi essa jornada? Isso. Não sei muito bem qual foi o day one, assim, do Análise de Ações, porque ele veio sendo construído ao longo do tempo, né? Então, começou primeiro de tudo, começou ali com as rodas de amigos, né? Vamos dizer assim, que eu ensinava, falava sobre o assunto, e aí surgiu o WhatsApp, depois do WhatsApp a gente migrou para o Telegram, e aí a gente mudou o nome do Telegram nesses grupos para análise de ações, e a gente lançou o Instagram. Por que o Instagram na época? Porque era algo que estava muito na mídia, estava na boca de todo mundo, e não tinha um perfil sobre o assunto. Tinha muitos aqueles perfis de humor,
mas não tinha algo que trouxesse conteúdo relevante de fato, né? Inclusive, desde de quando a gente lançou em 2019, em agosto, a gente lança um post por dia e sempre sem sair do nosso foco, que é trazer um conteúdo de qualidade e que traga alguma informação para quem está vendo, né? Porque o Instagram, você vai passando ali, você não quer parar, ler. São muito poucas pessoas, né, que fazem isso. Então, a gente tenta trazer informação de forma mais descomplicada, de forma mais visual, para você bate o olho e você já entende basicamente a informação que a gente quer passar para você, né? Então, com isso, no início, muitas pessoas começaram a pedir informações mais completas. Então, você tem análise mais completa para baixar alguma coisa? Aí foi que surgiu a ideia. Eu já tinha mais ou menos desenhado a ideia do site, mas as pessoas começaram, quando a gente lançou o Instagram, as pessoas começaram a pedir, de fato, algum lugar, algum repositório que tinha essas nossas análises. Então, a gente criou, dia 1º de janeiro, a gente lançou o analisedeações.com, que era basicamente a página do Google ali, era uma página azul com um campo, que você digitava o ticker dos ativos. E a gente trazia o histórico de posts que a gente fazia no Instagram daquele ativo. Porque como era um por dia, 2 semanas, 3 semanas depois, o post que a gente fez, sei lá, sobre um ativo já ficou para trás e ninguém conseguia mais encontrar, né? Então a gente conseguia um jeito de taguear essas postagens por ativos. E aí no site a gente buscava, de acordo com o ticker, buscava todo o histórico de postagem e atualizações das análises desses ativos. E aí, conforme foi evoluindo, a gente viu a oportunidade de automatizar essas informações. E aí foi quando a gente começou a estudar de fato de onde a gente poderia pegar essas informações, fontes de dados, B3, CVM, a gente começou a automatizar, colocar indicadores, colocar dados de fato dessas empresas, colocar as análises manuais que a gente fazia para o Instagram, colocar um pouco mais densas no site para quem queria ler. Então, a nossa ideia sempre foi deixar a plataforma 100% gratuita para os investidores iniciantes, né? Para ajudar esses investidores iniciantes. Então, hoje, se eu quiser, por exemplo, pesquisar sobre Itaú, né, eu vou lá colocar o ticker no site e eu consigo ter as principais informações detalhadas ali para iniciar um estudo, tomar uma decisão de investimento. Essa é a proposta inicial do projeto. Exatamente. Era sempre quando você entra no análise de ações, procura sobre uma empresa e lê sobre ela, todas as informações estão ali. A ideia é essa, você sair daquela página minimamente sabendo o que é a empresa, como que ela ganha dinheiro, o que ela faz, quais são os indicadores dela, para você sair ali, pelo menos sabendo, essa empresa, eu posso me aprofundar a estudar ela, ou não, essa empresa não é para mim, não é uma boa empresa, vou procurar outra, por exemplo. Então, a ideia sempre foi essa, você ir lá, entender o negócio da empresa e entender se é para você ou não. Não, isso é importante, né? Porque também explicar para quem está assistindo a gente, né? Então, a gente tem um público aqui que nos assiste que ou é um investidor iniciante ou de um investidor intermediário, e a gente ter esse cuidado, né? De falar assim, cara, ali você tem informações que foram baseadas em estudos pessoais que trazem para você uma clareza, mas não necessariamente só aquilo ali é necessário para você tomar uma decisão. Exatamente. Né? Isso é importante a gente falar. Né? Porque no mercado hoje, cara, eu trabalho com educação financeira desde 2017, 2018. Não tem tanto tempo assim, mas você vê que ao longo desses últimos anos as pessoas têm muito a questão do imediatismo para tomada de decisão, baseada em qualquer tipo de informação que elas viram. Né? Então ali você traz uma ideia central, mas também vai, como você falou, usar até as suas próprias palavras. Ali você vai entender se aquela empresa é ou não para mim, para que eu possa me aprofundar num estudo melhor, né? Buscar mais indicadores. Hoje, quais são os principais indicadores que vocês olham? Basicamente, nas nossas análises a gente divide em 5 pilares, que é a governança, lucratividade, crescimento, endividamento e dividendos. Então, dentro de cada pilar, a gente tem vários outros itens também, como, por exemplo, na governança, se há IPO recente ou não, se a governança, os gestores têm histórico de fraude, de escândalos. Então, a gente olha vários pontos muito qualitativos mesmo, não são tão quantitativos, são focados na qualidade do ativo. E ali, a partir dali, você vai evoluindo e entende se você se aprofunda no negócio daquela empresa para saber se, por exemplo, se a ação é boa ou não para investir, né? Mas a ideia central ali é você entender o ativo, a empresa, né? Se ela é boa ou não, se é boa para você, se não é, se dá um fit com o seu perfil, se não dá. Então, esse é o objetivo quando você entra na página ali do análise de ações. E não só te empurrar um monte de dados na sua cara e falar, tá aí. Então, a gente tem esse cuidado de
de entregar dados cada vez mais descomplicados, né, para o investidor iniciante. E uma curiosidade, né? Quando que você percebeu que aquela ideia, de fato, se tornaria um negócio? Quando a gente percebeu que a gente começou a ter uma magnitude tão grande que a gente não esperava. Então, a gente atingiu 100 mil seguidores em janeiro, fevereiro, março, a gente atingiu 200 mil e foi crescendo exponencialmente, né? E aí, quando a gente lançou a plataforma também, a gente começou a ganhar cada vez mais acessos e a gente começou a receber... A gente queria colocar mais funcionalidades, mais ferramentas, só que o custo já estava ficando muito alto. Então, já estava tirando muita coisa do bolso. E aí foi quando a gente começou a ter ideias, ter propostas tanto de aquisições, quanto de investimento, quanto de até publis também no Instagram, coisa que a gente sempre se opôs muito, que era fazer publi no Instagram, porque a gente sempre focou na qualidade do conteúdo para os nossos seguidores, né? Então, a gente acabou escolhendo algumas partes que não ia estragar a usabilidade e o conteúdo com o que a gente já tinha. Então, a gente começou a monetizar no B2B. Então, a gente teve algumas propostas, a gente começou a monetizar no B2B, e aí foi quando a gente percebeu também que os acessos cresceram bastante, a gente quer entregar mais valor, só que a gente não consegue fazer isso do jeito que a gente está. Então, a gente pensou, a gente precisa criar um produto para fazer a máquina girar cada vez mais rápido. E foi que a gente começou, inclusive, o primeiro produto do análise de ações a gente lançou este ano, que foi, inclusive, com o lançamento do aplicativo, que era uma coisa que a gente gostaria de ter lançado muito antes, que era o app, só que o custo é muito alto de você realizar o desenvolvimento e a entrega de um app e manter ele sempre no ar. Porque tem a assinatura que tem que pagar para a loja, tem os desenvolvedores, apesar que, para diminuir o custo, eu sou o desenvolvimento de 100% que tem no análise, tanto da plataforma quanto do app. Então, tem bases de dados que são caras. Então, a gente teve que criar esse produto para trazer uma rentabilidade para fazer o análise crescer ainda mais. Porque se dependesse de mim, o análise seria 100% gratuito. Tudo que a gente entrega hoje seria gratuito. Então, o que a gente faz? Deixa no gratuito todas essas informações para entregar para a pessoa, para ela entrar ali e entender se o ativo é bom ou não para ela. Já aquelas pessoas que já entendem ou não querem estudar, no nosso Premium a gente também tem, na nossa ferramenta paga, né? No plano pago, tem ali pro cara que quer eu sempre brinco dizendo que a gente ensina a pescar, o cara pescar ali, analisar, entender o ativo, e caso ele não queira pescar, ele quer o peixe. Já quer o peixe pronto ali. Então, a gente lançou essa plataforma aqui com a nossa equipe. A gente analisa com as nossas análises, né, dos ativos e as ferramentas que a gente já tem na plataforma. A gente entrega ali as carteiras recomendadas dentro do nosso Premium, quanto o nosso score, os nossos insights sobre os ativos, que a gente tem alguns algoritmos que, de acordo com essas nossas análises, gera um score de 0 a 100. E dentro desses pilares que eu comentei, né, governança, lucratividade, crescimento, endividamento e dividendos, a gente dá uma nota de 0 a 100 também, com alguns insights do porquê levou 80 pontos, porque por causa disso, perdeu pontos por causa disso. Então, com base nisso, o investidor consegue se aprofundar mais ainda na análise, né, se ele viu que o score está bom, a empresa faz isso, já entendeu o que ela faz, ele consegue comparar com outras empresas do mesmo setor, de outros setores, e entender se esse ativo é bom ou não para ele, ou caso ele só queira mesmo um ativo ali já para investir, né? Então, tem as carteiras recomendadas e também tem cada ativo. No plano Premium, a gente colocou também o que a galera gosta, que é o preço justo do ativo, né? Então, a gente faz análise, valuation de todos os ativos, baseado no fluxo de caixa, né? O pessoal gosta muito daquelas fórmulas prontas do Graham, né? Que não é muito legal, porque cada ativo é um ativo, não dá para você usar uma fórmula pronta e pronto, já tem um valor quanto que a empresa vale, né? Mas, e aí, caso queira essas informações mais detalhadas, aí tem o nosso plano Premium, né? E aí, com isso, a gente conseguiu espaço para crescer ainda mais a análise em ferramentas, em
em ativos, então a gente pretende colocar novos ativos lá também. Muita gente pede para a gente colocar cripto, então a gente pretende colocar um dia lá também. Então tem muitas ferramentas, por querer colocar mais ferramentas, que aí surgiu, virou, entre aspas, um negócio ali, né? Não, isso é legal, eu quero até fazer uma pergunta sobre essa questão do crescimento e a monetização. Mas antes, aproveitando que você falou da relatório de ativos, quero deixar um presente para você, né? Eu falei que ia deixar no final do episódio, mas você está até aqui, então você faz o seguinte. Em algum lugar aqui da tela vai aparecer um QR Code, onde você vai poder apontar o seu celular, né? Ah, Rafael, mas todo o celular. Fica tranquilo, pega de outro celular. Vai estar o QR Code que a gente vai colocar para você, onde você vai ganhar um relatório exclusivo da Tick Research para que você possa baixar. É só você clicar o QR Code para você poder baixar esse relatório. Depois comenta aqui o que você achou, beleza? E lógico, já aproveita e compartilha esse episódio para quem você quiser mandar aí, para essa pessoa também ter acesso a esse relatório gratuito. Simples, fácil, é um presente para você, beleza? Agora, uma coisa que eu acho bem legal vender educação não é algo simples. Né? As pessoas têm a conotação que educação ela é um direito, quando na verdade, no meu ponto de vista, é um dever. Então você tem que buscar um aperfeiçoamento. E aquilo, de fato, uma hora vai custar. Né? Você vai ter que tirar o recurso do seu bolso para que você possa financiar. E eu acho que às vezes até a gente tem um cuidado de falar sobre isso, pensar, poxa, cara, mas vai monetizar um site? Se você precisa crescer para você entregar mais, eu acho que faz total sentido você cobrar por aquilo que você quer entregar. Exatamente. Mas acho que você comentando agora, assim, foi um certo conflito até interior de, pô, será que eu faço, será que eu não faço? Como é que foi isso, Exatamente, porque a minha ideia, quando a análise surgiu, não surgiu, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero criar um negócio. Não, surgiu a necessidade de querer ajudar as pessoas, né? Então eu me restringi muito a gente criar um produto, a monetizar em cima do que a gente tem ali, né? Porque a ideia era deixar a plataforma 100% gratuita, 100% aberta. Inclusive, as funcionalidades que estão abertas, a gente não pretende fechar. A gente não fechou nenhuma funcionalidade até hoje. Mas as novas, que depende de mais pessoas trabalhando nela, né? Então, a gente precisa de analistas para analisar os ativos. A gente tem mais de 300 ativos na bolsa. Mas como que uma pessoa, ia conseguir analisar todos os ativos e entregar isso de graça? A gente também precisa pagar as contas, né? Então, é muito difícil. Então, no início, a gente tinha muito essa dificuldade, porque a gente precisa monetizar, mas eu não quero fechar o site. Então, ficava muito naquela, né? Então, a gente tinha muita proposta de publi também, como eu comentei, fazendo no Instagram, só que a gente não queria colocar propaganda ali nos stories, no feed. Inclusive, a gente não teve nunca uma postagem no feed de propaganda de alguma empresa, corretora, bancos, etc. Então, a gente sempre teve esse cuidado. E aí, quando a gente começou a monetizar mesmo, foi no B2B, com campanhas específicas ali e sempre sem tirar a usabilidade ou estragar o conteúdo ali, né? Então, a gente no site colocava um banner aqui, outro ali. Então, no análise também nunca teve aquelas... Você entra em alguns sites, né, que começa a pipocar banners, pop-ups, de um monte de coisa que fica até difícil de você fechar. Então, a gente sempre se preocupou muito com isso. Então, a gente tinha um ou outro ali, ou no final da página, ou num canto bem específico, para não estragar a leitura, estragar a análise. Então, a gente começou a fazer esse tipo de campanha para começar a rentabilizar e trazer mais conteúdo, né? Então, se você for buscar ali nos ativos, todos os ativos, todas as ações, tem falando sobre ela, o que é ela, como que ela ganha dinheiro, como que é o negócio dela mesmo. E para fazer isso, uma pessoa teve que parar, estudar a empresa e escrever aquele texto. Imagina você parar para escrever texto de mais de 300 ações, mais de 300 empresas da bolsa. Demanda tempo e dinheiro também, porque você tem que parar para fazer isso. Então, com base nisso, a gente pensou, a gente precisa rentabilizar de alguma forma. E aí começou no B2B, e aí agora com o lançamento do Premium para o lançamento do app, né? Legal. E olhando assim para os próximos passos, né? Então, a gente teve diversos pontos de inflexão dentro da análise de ações. Esse pega de agora, lançamento do app, que foi recente, né? O lançamento do app. A gente lançou dia 1º de junho. Legal. Então, assim, pegando desse ponto, o que vocês pensam para o futuro, para os próximos anos? Tem alguma ideia já? Né? Alguma coisa no papel que, cara, já estou quase tirando? O que vocês estão imaginando? Legal. A gente quer criar com esse aplicativo, criar um lugar único para o investidor acessar. Por exemplo, hoje, se você quiser fazer a sua gestão da sua carteira, para você ver seus ativos ali, você precisa do app da corretora. Você precisa analisar, você tem um app de uma research.
Você quer pesquisar assuntos de uma empresa. Você precisa de um outro app. Você precisa investir. Você precisa de um outro app. Então, você tem app, site. Você tem um monte de... vários canais que você precisa ficar acessando. Então, o nosso objetivo é transformar o análise de ações em um ponto único de acesso. Então, seja você vê análise, você vê notícia do mercado, você vê os principais vídeos sobre o assunto, você vê se ter as suas carteiras recomendadas, você vê os seus ativos, favoritar seus ativos ali, acompanhar eles de forma fácil, dividendos, até, quem sabe, um dia você acabar investindo diretamente pelo app, né? Então, esse é o objetivo, é tentar fazer com que ele seja o seu contato único em investimentos, para agilizar e facilitar a vida do investidor, principalmente do iniciante, né? Que no início você fica perdido, você não sabe para onde que você vai, você não sabe que corretora que você usa, você não sabe, por mais que não tem tanto segredo, mas para o iniciante é muito confuso, porque tem um monte de corretoras, tem um monte de empresas, tem um monte de tudo, e ele não sabe para onde que ele vai. Por mais que tenha um monte, ele não sabe para onde que ele vai. Será que essa é boa? Será que não é? Será que é confiável? Será que não é? Você acaba tendo muita informação, mas você não consegue ter a direção correta que você faz, né? Então você absorve muito conteúdo, mas a praticidade para onde você dá o próximo passo é mais complicado. Exatamente. Cara, que legal. E eu queria trazer agora um ponto, né, de como é que é o Marjo investidor, né? Então assim, você já investe há um tempo, como é que são as suas decisões de investimento? Né? Se você quiser comentar, como é que você investe, seu perfil, a sua carteira, onde que ela está mais alocada, qual o tipo de empresa que você gosta, fica à vontade, cara. Legal. Basicamente, minha carteira é 90% renda variável. Então, eu gosto muito desse mercado, né? Eu vou dizer que eu não gosto muito de coisas que ficam muito estáticas. Eu gosto do dinamismo. Então, eu gosto ali da queda, da subida. Então, eu gosto muito da renda variável, né? Então, hoje, cerca de 40% está em ações, 40% em fundos imobiliários. Eu gosto muito também, apesar do análise de ações ser focado em ações, a gente também tem uma análise de FIIs, né? Então, eu gosto muito de fundos imobiliários. Então, aí já deu 80%. Aí tem um 10% no exterior, também em renda variável, e tem um 10% em renda fixa ali no Tesouro IPCA de longo prazo. Então, basicamente, a minha carteira é essa. Eu me considero arrojado, mas por mais que a pessoa fale, faz análises complexas para investir naquele ativo, naquele, basicamente, eu sou daquele time que, para mim, quanto menos, melhor. Mais simples, melhor. Então, basicamente, eu, com base nas nossas análises também, né, do nosso score, conforme eu conheço as empresas que estão ali, né, que boa parte delas sou eu mesmo que faço também, junto com meus analistas. Então, basicamente, eu vejo qual que, entre aspas, está mais descontado ali da minha carteira. Eu tenho um objetivo de porcentagens, né, de cada ativo. Eu vejo que aquele ali está abaixo do meu objetivo, eu aporto nela. Então, basicamente, eu abro minha carteira uma vez por mês, que é na hora de aportar. Não preciso ficar olhando ali, tá subindo, a oportunidade tá caindo. Cara, eu só uma vez por mês abro minha carteira, verifico qual que tá fora do meu objetivo, aporto até o próximo mês. Basicamente, assim, tão simples quanto isso. Não, assim, lógico que você é da área de tecnologia, né? Veio da área de tecnologia, trabalha no mercado, empreende no mercado financeiro. E aí, eu queria muito que você desse uma visão, porque geralmente quando a gente entrevista aqui, quando a gente bate um papo no podcast, geralmente é uma galera que é full-time mercado, né? Então, são gestores, são analistas. E eu queria uma visão um pouco diferente, né? De como é que você vê o mercado financeiro. Né? Então, eu tô falando da situação atual, tá? Brasil, exterior, qual é a sua perspectiva? Por quê? Às vezes a galera que tá assistindo a gente sempre tá pegando uma informação mais técnica. Cara, eu gosto muito do dia a dia. Então, o cara que tá no dia a dia ali, eu lembro que eu sempre penso o seguinte, quando eu vou pegar Uber, por exemplo, para vir gravar o podcast, cara, inevitavelmente eu converso com o motorista e pergunto para ele sobre investimento. Quando o cara tá muito conectado, sobre ação, eu falei, opa, cara, o mercado tá muito otimista aqui, porque até essa galera, né, tá todo mundo comentando sobre esse assunto. Então, calma aí, será que já está no momento agora, acho que, meio mais complexo, de uma subida que teve recentemente, todo mundo tá comentando, e quando não tá falando, eu penso ao contrário. Então, meio que eu tenho como fosse o termômetro do dia a dia. Mas eu queria a sua visão, né? Então, como empreendedor, né, como cara que trabalha no mercado, empreende no mercado, como é que você vê o mercado financeiro para os próximos anos? Legal. Eu gosto muito de falar que, como eu comentei, né, eu gosto do mais simples. Então, eu tento focar muito, principalmente na minha estratégia de investimento, focar naquilo que eu consigo controlar.
Independente se o mercado se o presente que entrou é bom, se não é, se o futuro vai ser bom, se não vai, a gente precisa investir em alguma coisa. A gente precisa colocar o nosso dinheiro para trabalhar. Você não vai pegar seu dinheiro, vi que entrou um presidente aí que vai derrubar o mercado. Você vai colocar seu dinheiro aonde? Debaixo do colchão? Não vai. Você continua investindo, independente do presidente, independente da política, independente do que está acontecendo no mundo. Você vai continuar investindo. Então, eu penso muito nisso. Eu preciso investir. Então, eu foco naquilo que eu consigo controlar. Por exemplo, identificar boas empresas, bons negócios, e investir naqueles ativos. Se o mercado vai subir, se vai cair, aí é consequência de tudo isso, né? Mas eu tenho muito como termômetro isso que você acabou comentando também. Principalmente com os grupos, a gente tem tanto os grupos abertos, né, no Telegram, quanto os grupos fechados. Aí quando no grupo aberto tá muito... como que eu vou... Eufórico, né? Eufórico, a gente, opa, tem alguma coisa aí. Quando a gente teve a queda na Covid e tudo mais no mercado aí, todo mundo ficou quieto, ficava com medo, ninguém falava nada, falava que bolsa tinha que ficar longe, porque a maioria tinha entrado ali no início de 2020, né, final de 2019 para 2020, pegou aquele boom do mercado e depois tomou logo uma 10, 15, 20% negativo aí. Então, eu tenho muito esse termômetro também, para saber não se é uma hora boa para eu investir ou não, porque eu sempre estou investindo, mas para saber para onde que o mercado vai, né? Então, eu tenho, como o pessoal do trabalho também, que hoje eu não sou 100% full no análise. Então, se pegar ali em horas, talvez, mais que no meu outro trabalho, mas eu não vivo exclusivamente do análise, né? E aí, então, um objetivo também com a monetização da plataforma é que eu consiga vir para o análise e ficar 100%. Que eu acabo brincando falando que se com o tempo que eu dedico hoje ao análise, a gente tem tudo isso, aplicativo, plataformas, que é uma das maiores em questão de acessos, imagine se eu tivesse 100%. O que eu não já teria ter feito, onde que a gente já estaria, né, no futuro. Porém, tem que ter pé no chão, porque tem o outro lado também. Se eu tivesse full time, eu teria outras preocupações, que seria como pagar as contas, né? E não saberia se eu teria evoluído corretamente como a gente evolui hoje, ter essa preocupação com os nossos usuários, com os nossos seguidores, de não ter explodir vários anúncios, publi e tudo mais nas nossas plataformas, né? Então, eu gosto muito de usar isso como termômetro também. Eu mesmo tenho basicamente a mesma visão que você. Quando eu vejo muitos amigos que nunca falaram sobre investimentos, começam a me procurar para falar sobre investimento, falou, opa, eu sempre busco entender com eles onde que eles começaram a ver esses assuntos, por que eles estão falando disso agora, que eu tive muito isso na época da cripto, né, que bombou. Pessoas que, cara, que nunca imaginei na vida que falavam que investimento, que não era isso e tal, e começaram a falar de cripto. Agora também com esse boom de apostas, né? Eu peguei minha mãe, que não sabe nem mexer no celular direito, falando que a amiga dela estava comentando de um aplicativo que você ia lá e conseguia ganhar dinheiro muito fácil. Falei, opa, acho que muita gente vai quebrar a cara aí logo, logo, porque quando todo mundo começa a falar de um assunto que é para ganhar dinheiro, então quer dizer que tem alguma coisa ali. Exato, cara, assim, esse é um assunto importante porque a gente ainda tem essa grande dificuldade. Eu digo a gente, eu falo como sociedade, né? Eu preciso achar algo que consiga me remunerar num espaço muito curto e aquilo tem que dar um resultado, né? Como você falou, poxa, você viu a sua mãe comentando que uma amiga dela que viu num site que ela consegue ganhar dinheiro fácil. Exato. Cara, tá beleza, mas todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, mas a gente sabe que isso não acontece. Existe um processo, né? Você tem que trabalhar, você tem que executar, você tem que estudar, e isso vai avançando. Então, não é o nosso tema, né? Um dia a gente vai espero gravar um podcast só sobre site de aposta, né? Acho que vai ser, assim, lógico, contra o site de aposta. Mas acho que é legal a gente ter esse termômetro esse dia a dia e não esquecer da nossa base. Cara, qual é a nossa base? Educar para que o investidor possa tomar melhores decisões. Exatamente. Acho que isso é o ponto importante, né? Como que ele consegue colocar dinheiro no bolso dele, mas como ele consegue ter qualidade na tomada de decisões. Né? Eu sempre brinco que, cara, meu objetivo é fazer com que você consiga direcionar seu dinheiro e multiplicar de forma inteligente.
Direcionar para quê? Para os seus objetivos. Multiplicar como? Através dos investimentos. Se você conseguir atingir esses pilares, cara, sensacional. Esse é o ponto importante na construção de longo prazo. Isso de fato vai ser alcançado se você souber aproveitar essa jornada. Cara, mas eu acho que, assim, do conteúdo que a gente queria falar, pô, sensacional. Acho que tem uma ideia de um pouco da sua jornada, como é que foi. E duas coisas que eu sempre peço para todo convidado. A primeira é deixar a indicação de um livro. Não necessariamente tem que ser do mercado financeiro ou da sua área, onde, poxa, pô, Rafa, esse livro aqui, cara, marcou minha jornada. Ou pode ser até um livro mais técnico também, fique à vontade. E depois uma mensagem pra galera que assistiu até aqui. Legal. Como livro, eu sempre recomendo, por mais que seja muito clichê, mas foi um dos livros que mudou, assim, a minha mentalidade, quando eu comecei a investir, inclusive, antes de começar a investir, né? Que é Pai Rico, Pai Pobre. É clássico, é muito clichê, mas nunca é demais, né? É um dos livros mais indicados aqui no podcast, né? Exatamente. Eu vou começar a restringir. Não pode mais indicar Pai Rico, Pai Pobre. Pois é. Eu pensei muito eu já vinha com isso na minha cabeça, né? De indicar algum livro, mas esse é muito, por mais que seja clichê, todo mundo fala dele, mas muita gente ainda não leu. Então, ele começa a pensar em investimentos, investir, mas ainda não passou pelo básico, que é pular etapas, né? Então, conheço muita gente que quer começar a investir, mas, quero ganhar 20%, 30% por cento ao ano, tal, não sei o que, como que eu consigo fazer isso? Então, quer pular etapas, só que nesse mercado é que nem nadar. Você não consegue já andar de bicicleta, você não consegue leu ali e pronto, já sei andar de bicicleta, já sei nadar. Você precisa experimentar, você precisa tentar ir na prática. E não dá para você pular também as etapas, né? Dá para você já pular na bicicleta e já sair andando. Que nem quando criança, os pais colocam ali a rodinha, vai empurrando a gente, pra gente ter o contato, iniciar, ter essa experiência, pra ter essa confiança em andar sozinho, né? Mesma coisa, fazer aula de natação. Você já não pula na água ali e já sai nadando. O instrutor te pega, coloca ali, tenta. Então vai devagar, sem pular as etapas. E um recado que eu gostaria de dar é focar em bons negócios, focar em estudar a empresa, do que focar no resultado. Porque o resultado é consequência. Se você escolhe boas empresas, bons ativos, você vai ter um resultado bom. Então, acho que muita gente hoje, acho que o pior erro de qualquer investidor iniciante é focar no resultado. Querer começar a investir e já querer ganhar 10, 20, 30% aí ao ano. Então, acho que focar em bons negócios, focar em estudar as empresas, selecionar bons negócios, boas empresas e que o resultado virá, né? É consequência. Ótimo, sensacional. Cara, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por esse tempo aqui. E você que está assistindo a gente até o final, cara, muito obrigado. Lembrando que a gente vai colocar novamente aqui, né, nossos avisos, o QR Code para que você possa baixar no seu relatório em parceria com a Ticker. Você vai deixar aqui, escaneia o seu QR Code e, é claro, não se esqueça de compartilhar, de curtir esse episódio, de comentar se você ficou alguma dúvida. A gente vai deixar também as redes sociais aqui do Análise de Ações, do Disciplina Financeira Podcast e dos hosts aqui. Um que não tá, o outro que tá, mas vai estar aqui também, beleza? Não se esqueça, nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Valeu, fui!